Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: incêndio destrói indústria de móveis em Cacique Doble. Homem é preso por ameaça à vítima com uma faca no centro aqui de Erechim. E também, doses da Pfizer serão produzidas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E o teletrabalho gerou uma economia de 1,4 bilhão de reais em um ano para o governo. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícia, as notícias de Erechim e da região do Alto Uruguai. Além disso, o que é mais importante para você a partir de agora. Tá aí na sua tela a nossa imagem do Bom Dia, céu azul nesse momento, temperatura na casa dos 18 graus. E a gente já começa falando de um incêndio que destruiu uma indústria lá em Cacique Doble. Olha, um incêndio destruiu uma indústria na madrugada dessa terça-feira, 1º de setembro, lá em Cacique Doble. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo tomou rapidamente todo o barracão e destruiu a fábrica de móveis que fica nas margens da RS 343. No momento em que o fogo começou, não havia ninguém no local e não foram registrados feridos. As causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros e também pela Polícia Civil. A reportagem da TV ON, nossa parceira naquela região, traz mais detalhes de como está o combate nesse momento. Presidente Marco Manfio, dos Bombeiros Voluntários de São José do Ouro. Marco, esteve presente desde o início aqui, né, no combate ao incêndio aqui na fábrica de móveis, Cia dos Móveis em Cacique Doble. Como é que foi aí a ocorrência, presidente? Bom dia, então os Bombeiros Voluntários de São José do Ouro receberam um chamado por volta das 4h17 para prestar um apoio operacional aos Bombeiros Voluntários de Cacique Doble. A gente deslocou 5 viaturas, sendo ela 2 autobomba-tanque, uma unidade de combate rápido, uma ambulância e um carro de apoio. Chegando ao local, a gente solicitou apoio aos Bombeiros Voluntários de Barracão, tendo em vista ser um incêndio de grandes proporções. O comando já estava montado nos Bombeiros Voluntários de Cacique Doble, então a gente prestou esse apoio operacional. Até o momento, entre as viaturas, já foram utilizados mais de 80 mil litros de água. Comandante Thiago De Martini, dos Bombeiros Voluntários de Cacique Doble. Comandante, como é que foi a situação quando vocês chegaram aqui e se depararam com fogo? Bom dia, TV ON. A gente recebeu o chamado por volta de 4 horas da manhã, avisando de um incêndio aqui na fábrica de móveis do Cacique Doble. Quando a gente chegou no local, a gente já viu que as proporções do incêndio eram gigantescas, né? Então não tinha mais como a gente dar conta. De imediato a gente já acionou o apoio do Bombeiros Voluntários de São José do Ouro e de Barracão, que nos auxiliaram no combate às chamas, né? Isso foi por volta das 4 horas da manhã. E hoje agora já são por volta de 7 horas. E ainda não terminou o combate, né? A gente ainda está tentando acessar o local para quando terminar o combate ao fogo aqui na indústria de móveis. E um homem foi preso após ameaçar uma vítima utilizando uma faca no centro aqui de Erechim. Olha, esse caso aconteceu na tarde dessa terça-feira, quando guarnições da Brigada Militar foram até a rua Joaquim Brasil Cabral, na região central, onde havia informação de um indivíduo ameaçando outro cidadão com uma arma branca. Ao visualizar os policiais, o autor fugiu, sendo acompanhado e abordado logo em seguida. Na revista pessoal, foi localizada com ele uma faca. Diante dos fatos, o homem de 20 anos de idade foi preso. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis neste caso, tá bom? Muda para cá agora, meu jovem, porque eu tenho um recado da Azul para você que está me acompanhando. Olha, agora você pode comprar pacotes maravilhosos para viajar pelo Brasil e conhecer as nossas praias e culinárias diferentes. E se você quer ir para o exterior, não tem problema. Chegou a loja da Azul Viagens aqui em Erechim. São mais de 100 destinos entre domésticos e internacionais, além de uma grande variedade de roteiros turísticos e pacotes em todo o mundo. Visite a nossa loja e tenha a melhor experiência para a sua viagem. Anota o endereço aí, Rua Espírito Santo 179, no bairro Fátima, ou pelo telefone 2106-8131. Tá esperando o quê para ser feliz? Azul Viagens, 2106-8131. Azul, onde os sonhos voam, tá bom? Vamos seguindo para cá, a gente volta a falar de notícias para você que está me acompanhando. E olha, o Brasil tem uma estimativa de uma produção de 289 milhões de toneladas de grãos para 2021. Veja.
A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou nesta quinta-feira as perspectivas para a próxima safra de grãos. Estão na lista variáveis de mercado e as tendências de arroz, soja, feijão, algodão e milho. A estimativa é para a produção superior a 289 milhões de toneladas. Mesmo com as dificuldades enfrentadas no campo, em razão das influências negativas do clima e também da pandemia de Covid-19, a publicação aponta, de forma geral, a manutenção de preços em patamares remuneradores para as principais culturas, além de um novo recorde na produção de soja, mais de 141 milhões de toneladas, mantendo o Brasil como o maior produtor e exportador da oleaginosa no mundo, e também recorde na produção de milho, quase 116 milhões de toneladas. A projeção é de recuperação das exportações do produto, saindo de cerca de 23 milhões de toneladas neste ano safra para 39 milhões de toneladas no próximo ano. Para o arroz, a expectativa é de um pequeno aumento de produção, 0,4%, com projeção aproximada de cerca de 12 milhões de toneladas. Já para o feijão, a perspectiva é de manutenção diária e aumento da produção, devido à recuperação da produtividade, mais 5,65%, que foi afetada no último ciclo. Com isso, há a projeção de recuperação da produção e dos estoques finais, que voltarão a valores próximos ao da média dos últimos 5 anos. Em relação ao algodão, boa parte da safra a ser plantada já está comercializada e os produtores se esforçam para se firmarem no mercado internacional como exportadores regulares. As projeções da companhia indicam uma elevação de 13,4% da área a ser plantada na safra 2021-2022. Você sabia que as células-troncos podem ser utilizadas para tratar a esclerose sistêmica? Bom, essa é uma doença que tem afetado cada vez mais os brasileiros e tem preocupado as pessoas. Vamos ver na reportagem. Uma doença rara que afeta 1 em cada 20 mil pessoas. A esclerose sistêmica ataca principalmente a pele, as articulações e os órgãos internos. O mais comum dos sintomas é o chamado fenômeno de Raynaud. Essa pedagoga, que convive com a doença há quase 20 anos, explica. As pontas dos dedos ficam roxas. A minha mão está branca, tá vendo? E aqui nas pontas ela tá roxinha. A circulação vai parando. A doença também pode causar endurecimento da pele, feridas ou cicatrizes nas pontas dos dedos, vasos sanguíneos dilatados e hipertensão pulmonar. A esclerose sistêmica é causada pelo ataque do sistema imunológico no paciente contra o próprio corpo. O tratamento é feito com controle dos sintomas e, nos casos mais graves, é recomendado um transplante com células-tronco. Aqui no Brasil, apenas o Centro de Terapia Celular da Universidade de São Paulo realiza esse tipo de tratamento. O transplante é feito com células do próprio paciente, por isso não precisa de um doador. Normalmente, o sistema imunológico é reconstituído completamente em até 3 anos depois de receber as células-tronco. Eu colho a célula-tronco através do sangue mesmo, filtro ali meu sangue, congelo essa célula, depois eu trato meu paciente com uma quimioterapia muito forte, destruo tudo que sobrou, vamos dizer, de sistema imunológico, e aí eu planto de volta aquelas células-tronco que estavam congeladas. Elas vão migrar lá para a medula óssea, para o interior dos ossos, e começa a formar um novo sangue e um novo sistema imunológico. Desde 2004, mais de 120 pacientes já foram transplantados com resultados positivos. É o caso da Aline, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O transplante ajudou no tratamento, mas a doença deixou lesões irreversíveis, como a mão em garra, em que os dedos ficam atrofiados. Quando ela estava agressiva e evoluindo, eu sentia como se eu estivesse dentro de um macacão apertado. Se eu levantasse o braço, a minha virilha esticava, de tão rígida que ficou a pele do corpo inteiro. Com o tratamento, ela regrediu, ficou somente as mãos mesmo de sequela.
Mesmo com a recuperação da qualidade de vida, Ana Lúcia se mantém atenta aos sintomas. Eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses, com exames de rotina para o acompanhamento da doença. Não é porque a minha doença está em remissão há mais de uma década que eu estou de alta. Não, eu não estou de alta, eu estou de remissão. E claro, a vigilância é importante para que no primeiro sinal que a doença mostrar que ela acordou, a gente entra com tratamento. Agora eu tenho um recado para os nossos amigos gaúchos nesse início de semana farroupilha. Olha, a Mara Gaúcha é uma empresa de indumentária que cultiva a tradição gaúcha há mais de 30 anos aqui em Erechim. A Mara Gaúcha está na Rua Alemanha 280, na região central, e dispõe de uma grande variedade de pilchas para peões e prendas de todas as idades. Além disso, no site você também encontra as ofertas www.mcgaúcha.com.br, que atende os gaúchos de perto e de longe aqui do nosso pago. Longe ou perto do pago, sempre gaúcho, venha nos visitar na loja ou no site Loja Mara Gaúcha, Rua Alemanha 280, no centro aqui de Erechim. Telefone 3321-1076 ou tem o WhatsApp 98443-7567, Mara Gaúcha. Gente, você gosta de cozinhar? Se a minha amiga dona de casa está fazendo um almoço aí, pois bem, hoje nós vamos trazer uma receita. É um pão de batata doce, hein? Que delícia! Veja. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um pão de batata doce. A batata doce é um produto da agricultura familiar muito presente nas propriedades e podem ser utilizadas de várias formas. Então, hoje eu mostro para vocês como utilizá-la na confecção do pão. Primeiramente, eu sugiro que vocês façam com o fermento o que eu chamo de esponja. Para fazer a esponja, o fermento, eu vou utilizar uma colher de fermento para pão instantâneo, meia xícara de água morna e 2 colheres de sopa de farinha. Misturo e deixo crescer, se transformando então na chamada esponja. Isso vai facilitar e adiantar o crescimento do meu pão. Com a esponja pronta, eu acrescento 200 ml de leite morno, 50 gramas de manteiga. Posso derreter a manteiga, 2 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal e 1 xícara de batata doce cozida e amassada, que vai pesar aproximadamente 250 gramas. Acrescente farinha de trigo ao ponto de massa macia. Após bater então durante 5 minutos na batedeira, eu continuei sovando um pouquinho mais a massa na bacia e aí eu transferi ela para a mesa, aonde eu vou dar o formato que eu quiser para o meu pão, que pode ser tanto em formato menor, pãezinhos menores, mais fáceis de guardar ou de consumir em proporções menores, ou em tamanhos maiores, se a família for maior. Então eu vou preparar aqui a minha massa. Normalmente essa receita para um tamanho de forma desse tamanho renderá 2 pães grandes, ou nesse caso eu vou fazer um pão maior e os demais em formatos menores. Então vocês podem perceber quanto está macia essa minha massa. Assim eu vou colocar na forma para crescer. Nos formatos menores, eu vou fazer bolinhas, assim,
e coloco na forma. E também vou esperar dobrar de volume. Mais ou menos em 40 minutos eles terão dobrado de volume na forma. Estão crescidos os nossos pãezinhos. A gente tem a opção de colocar ou não uma gema sobre eles. No caso desses pequenos aqui, eu optei por colocar, então, que pode ser com a própria mão ou com a ajuda de um pincel. E depois eu salpiquei alguns raminhos de alecrim. Quando os pães estiverem dobrado de volume na forma, nós colocamos assar, então, com a temperatura do forno a 180 graus, durante aproximadamente 40 minutos. Aqui está nosso pãozinho pronto, então. Reparem para a coloração dele. Ele ficou bem amarelinho, porque nesse caso eu utilizei a variedade BRS Amélia, mas poderia utilizar qualquer outra variedade, como por exemplo esta aqui, que a coloração seria bem mais roxa, ficando um pão com uma tonalidade mais roseada, então. Essa outra variedade também poderia ser. Conforme é a variedade da batata, vai dar uma coloração diferente ao meu pão. Agora eu vou mostrar para vocês, então, uma forma muito simples e muito comum na agricultura familiar é a utilização do melado de cana para comer com os pãezinhos. Então, para aguçar o apetite de vocês, eu sugiro, então, que esse pãozinho seja saboreado com melado e nata. Bom apetite! Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Obrigada! Muito bem, seguimos com as notícias aqui importantes para a nossa região e para o Brasil. Olha, o Ministério da Saúde informou que o país vai começar a produzir doses da Pfizer. Veja. Com o acordo assinado entre a farmacêutica norte-americana Pfizer e a brasileira Eurofarma, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento e instalação de equipamentos começam imediatamente. Já a produção do imunizante em solo nacional terá início no ano que vem. Representa uma esperança para o povo do Brasil, com essa produção de vacinas da Pfizer-BioNTech, Eurofarma, que vão reforçar ainda mais o Programa Nacional de Imunização, fortalecer o complexo industrial da saúde do nosso país e vai fazer com que o nosso país continue sendo um bom exemplo para o mundo do enfrentamento à pandemia da Covid-19. A expectativa é que sejam distribuídas na América Latina mais de 100 milhões de doses por ano. Estamos aqui com um claro exemplo de colaboração que vai nos permitir acesso mais justo e equitativo à nossa vacina para a população do Brasil e de toda a Latinoamérica. A vacina da Pfizer tem registro definitivo no Brasil e faz parte do Programa Nacional de Imunização. Até agora, o país já recebeu 50 milhões de doses do laboratório. Outras 50 milhões devem chegar em setembro. A previsão é que até o fim do ano, o número de doses totalize 200 milhões. E agora uma notícia muito bacana, viu? Uma história que vem lá da Bahia, de Feira de Santana, e está sendo contada pela nossa parceira TV Brasil. É uma família que viu nesse momento de pandemia, quando todos eles ficaram desempregados, a oportunidade de empreender. E tudo surgiu através da ideia de um jovem de apenas 6 anos que disse para a mãe: por que a gente não começa a vender doces? Bom, esse é um case já de sucesso. Vamos acompanhar. Uma família empreendedora. Ana, a mãe, é administradora. O pai, Cristiano, servidor público. Os filhos, Ítalo, de 17 anos, e Nicolas, de 12, estão na escola ainda, mas nem parece. A garotada aqui gosta de empreender. Eles criaram a empresa Doces do Nick. A ideia foi do caçula da família. Eu não acreditei muito,
Mas com a insistência, com a persistência de Nicolas, né, a gente foi acreditando que ali existia um negócio e que aquele negócio ia dar certo. A gente tem aquelas trufas que o povo gosta muito e pede, mas o nosso diferencial, e que a gente faz com muita delicadeza, é banana, tamarindo e acerola, que são gostosas demais. A família toda trabalha. Conta aí, Nicolas, o que faz cada um? Eu fico mais ou menos na parte da informática e tal, de postar as coisas, e meu irmão também, mas minha mãe fica na decoração e no chocolate, e meu pai fica mais na parte de entrega, ou se não, ajudar em alguma coisa que estiver precisando, assim, no geral. O Cristiano também faz os doces que são usados nos recheios das trufas. A gente já fazia doce caseiro para nosso consumo. Com a ideia de Nicolas das trufas, a gente agregou, colocando os doces justamente dentro como recheio nas trufas. Agora eu vou experimentar. Maravilhoso! A ideia de Nicolas era fazer as trufas, ganhar dinheiro para comprar celular, eletrônicos. Será que ele já conseguiu comprar alguma coisa? A primeira coisa que ele comprou foi esse teclado. Custou quanto esse teclado? Esse teclado custou R$480. Comprou mais o quê? Eu comprei também o meu celular. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Você sabia que a primeira impressão é a que fica? Atender bem os seus clientes, desde a chegada na portaria ou na recepção, encontrando um ambiente higienizado e organizado, são itens fundamentais para qualquer negócio. E para te ajudar, a Limpsim Limpeza e Zeladoria conta com uma equipe multitarefas, especializada em solucionar demandas pontuais de empresas, prédios, condomínios e clínicas. Limpsim Limpeza e Zeladoria conta com os serviços de limpeza para condomínio, empresas, portarias, atendentes telefonistas, recepção, jardinagem, copeira, zeladoria e a limpeza de conservação. Faça agora mesmo o seu orçamento 5491576409 e 996980381. Também pelo e-mail contato@grupolimpsim.com.br. Limpsim Limpeza e Zeladoria, Rua José do Patrocínio 315. Uma equipe sempre disponível para te atender bem, tá bom? Vamos voltar a falar agora do combate à Covid-19. Saiba agora quais são as sequelas. Como é o tratamento após a pessoa que pegou Covid. Olha, uma imagem impressionante para você que acha que não precisa se vacinar. Veja essa reportagem. Vários casos de internação por Covid-19 não acabam com a alta hospitalar. Muitos pacientes desenvolvem sequelas, sofrem com a falta de ar, dor de cabeça, dormência nos membros ou fraqueza e precisam de reabilitação. Aqui no Brasil, os hospitais universitários federais já desenvolvem esse trabalho desde novembro do ano passado. É extremamente importante para o paciente, já que o Covid veio com várias sequelas, né? Principalmente com sequelas aí funcionais e também de necessidade de reabilitação pulmonar. O motoboy Francisco, de 38 anos, é um desses pacientes. Teve Covid em junho passado. Foram 29 dias internado, 17 entubado. Em reabilitação pulmonar no Hospital Universitário de Brasília, já sente os resultados do tratamento. Está melhorando bastante, tanto na parte física, como a parte também de autoestima. O programa de reabilitação do HUB é multidisciplinar, com duração de 8 semanas e inclui terapia individual, exercícios aeróbicos e muscular e até jogos de game, a gameterapia, um esforço para recuperar a qualidade de vida dos pacientes. A gente precisa tratar esse paciente, reabilitar esse paciente para devolver para a sociedade e para as famílias. E olha, o teletrabalho gerou uma economia de mais de R$1 bilhão e 400 mil para os cofres públicos durante o primeiro ano. Olha, muitos órgãos federais passaram a atender de forma remota. Veja na reportagem. Desde o início da pandemia, Isabela está em trabalho remoto. A funcionária pública montou um escritório em casa e afirma que consegue entregar os serviços com muito mais tranquilidade. Hoje, para mim, o remoto tem sido um ganho na minha vida profissional. Ele está sendo proveitoso em vários aspectos. No profissional, ele tem rendido bastante, porque eu consigo, junto à minha equipe, ser muito mais produtivo do que no presencial. Assim como Isabela, cerca de 190 mil servidores estão trabalhando de forma remota.
o que significa aproximadamente 32% dos servidores ativos da administração federal, gerando uma economia de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, segundo dados do Ministério da Economia. A redução de gastos mais significativos envolve viagens a trabalho, locomoção, serviços de escritório e manutenção predial. A transformação digital dos serviços do governo federal também contribuiu. A experiência positiva e a economia gerada com o trabalho remoto é um incentivo para que o teletrabalho seja incorporado nas instituições de forma integral ou parcial daqui para frente. Nós desenvolvemos no segundo semestre de 2020 um programa de gestão que vai permitir com que servidores continuem atuando por meio do trabalho remoto, de forma a que nós consigamos realizar uma avaliação desses serviços com base no resultado alcançado pelos servidores. Para esse servidor público, que antes já atuava semipresencial, a nova realidade de trabalho melhorou ainda mais a produtividade e a concentração. Há uma dispersão quando você está trabalhando presencialmente, há uma dispersão de colegas, de conversas paralelas, e em casa não, a gente fica totalmente dedicado ao trabalho. Agora tem um recado da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Tá aí pra você, show de bola. Vamos pro intervalo do Bom Dia Notícias. Bota aquela imagem bonita da janela do Bom Dia aí pra gente ir pro intervalo dando uma olhada no tempo. E daqui a pouquinho eu tô de volta com mais notícias. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira.
Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos do nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. E olha, a coluna de hoje é a capa do Bom Dia e ela destaca Erechim com 107.368 habitantes, é o que aponta o IBGE. Esse é um número frio, né? Que para mim não é verdadeiro. Já começo por aí, porque
Erechim ampliou em 50% o seu perímetro urbano alguns anos atrás. Loteamentos brotam mais que erva daninha. E a população não aumenta. Estranho, né? No mínimo estranho. Por que isso acontece? Isso é um levantamento pelo IBGE, mas não é um censo que foi cancelado em função da pandemia. Nós tivemos o último censo em 2010. Né? Então, eu acredito que esses números não são reais, não são mentirosos. Eles fazem um levantamento, uma projeção em cima dos dados que eles trabalham. Mas o movimento ele tinha muito mais. Claro, nós temos movimento do interior que vem tudo. Populações do interior diminuiu, né, que eu vou mostrar aqui. Então, por quê? Erechim aumenta, o interior diminui. Mas ele tem regiões que têm mais eleitores que população. Então, o que subentende-se nesta jogada toda? Nós temos muita gente que mora em Erechim e continua votando no interior. E usufrui o serviço de Erechim. Eu não sei quando os governos querem resolver esse problema, mas os políticos que querem manter as pessoas votando em suas cidades não o fazem. Como também tem gente que mora fora de Erechim que continua votando aqui. Que foram embora com 18 nunca mais votaram, mas só vem para votar aqui. Então, onde eu quero chegar? São várias leituras. Faça favor, me abre aqui, Patrick. Né? Erechim, aqui tem um quadro com todos. Dos 32 municípios da MAU, apenas 3 aumentaram a população. Erechim, que tinha 105.562 para 107.368. E diga-se de passagem, para deixar registrado aqui, que esse levantamento do IBGE não leva em conta os reflexos e as mortes causadas pela pandemia. Porque o primeiro semestre de 2021, recente matéria que eu fiz aqui no Bom Dia, do cartório de registros naturais, nunca morreu tantas pessoas na série histórica desde 2013 que é feito, como o primeiro semestre de 2021. Isso não aparece ainda nesse estudo do IBGE. Então, já é falho por isso, né? Entendeu? Já é falho por isso. E as outras 2 cidades que cresceram na região foram Paulo Bento e Quatro Irmãos. Por que Paulo Bento e Quatro Irmãos? Coincidentemente ou não, Paulo Bento e Quatro Irmãos são os últimos 2 municípios que eram distrito de Erechim que se emanciparam. Entendeu? Então, a agricultura é muito forte em Paulo, de ponta de Quatro Irmãos. Paulo Bento tem uma indústria muito grande de papéis, Ouro Verde. E o resto, todo mundo, até Getúlio Vargas, pouquinho, mas diminuiu. Então, é o seguinte, no geral, nós perdemos quase 1.138 pessoas, nós perdemos no geral, na região. Já é uma região pequena, então nós temos na região 223.505 habitantes. Aí daí entra aquela questão política, você me fala, mas como é que nós vamos eleger alguém, se divide, e cada vez menores municípios, cada vez com mais dificuldades? Cara, é um assunto sério, isso aqui é um problema. E o seguinte, tem aquela questão também, que como o IBGE é um órgão ligado ao governo federal, ele é independente, mas é subordinado ao governo federal, a gente sabe que quanto mais aumenta as populações, mais tem que aumentar os repasses. Então é melhor errar para menos que para mais, né? Porque o Erechim teria direito a muito mais recursos federais se tivesse, digamos, 120 mil habitantes. E coisa que Erechim, tu vê crescer, tu vê prédio verticalizando a cidade, agora vai começar essas torres de 27 metros, e a população quase não mexe. Eu não consigo entender essa lógica, né? Não consigo entender, já questionei o IBGE, né? Quem trabalha aqui, mas eu acho que teria, vamos ver com o censo o que vai dizer. Outra questão aqui, ó, encolheu, nós temos os 3 que crescem, já falei. Erechim é o 19º município do estado. Aí tu vê aqui, ó, o maior é Porto Alegre, nós só temos um município no estado acima de 500 mil habitantes, que é Caxias do Sul, e 2 que em torno de 350 mil, que são meio parecidas, que você comparam, que é Canoas e Pelotas. Aí na questão de 200 mil habitantes, são apenas 7, 8 municípios com mais de 200 mil habitantes. Alvorada, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Rio Grande, São Leopoldo, Viamão e Santa Maria. Erechim entra nessa faixa dos mais de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municípios. E desses, Erechim é o menor, com 107 mil. E o maior deles, o que apareceu ali, ó? Sapucaia do Sul, com 142.508 habitantes. Aliás, Sapucaia do Sul, com o presidente da Associação Comercial de Sapucaia do Sul, é um erechinense. Ex-secretário de administração do governo Schmidt, de 1997 a 2000, Douglas Santin, que hoje está lá, e até contava com concorrer a prefeito na próxima eleição. Sapucaia, Passo Fundo, se fica na região metropolitana também, metropolitana. Né? Eu não sei se eles contaram os bichos do zoológico também, né? Que ela tem um zoológico, Sapucaia do Sul, e também estadual. E no norte do estado, então, pegando todo o norte, que tem muita cidade, pegando toda a região norte, fora a Serra Gaúcha, até o lado aqui na bacia do Rio Uruguai, aqui que pega lá de Frederico para lá, Erechim é o 2º município. Os 2 maiores é Passo Fundo, e Erechim é o 2º maior município da região norte. Por isso só, está mais que na hora dos governos dar mais atenção para nós, né?
Verdade. Tá aí o destaque da coluna Pente Fino de hoje. Vale a sua leitura. Acompanha lá a tem várias reportagem informações completa. dentro, eu não quis abrir tudo, tem várias informações, questões políticas, questão das mortes, questão da Covid, que eu acrescentei, fui fazendo, né? Fiz meio correndo, tive muitas coisas fora ontem, foi um Deus nos acuda, mas deu certo. Foi show de bola. Deu certo, e essa tabelinha foi colocada no Face, quem quiser ver lá, como Gás Habitantes, tem muita repercussão em cima disso, que todo mundo quer saber onde estão essas pessoas que sumiram. Obrigado, Finardi, até a próxima. Até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. O turismo é um segmento viável, em que cada vez mais vem recebendo a atenção dos municípios aqui da região. Apesar de a gente estar vivendo um período de pandemia, alguns investimentos vêm sendo feitos nesse setor. A gente não pode usufruir plenamente, não pode transitar e, enfim, usufruir plenamente do turismo ainda, mas o turismo vem crescendo e tomando as dimensões, eu diria, importantes que a região precisa e tem capacidade de ter, nesse segmento que envolve praticamente toda a sociedade, gera muitos empregos, renda, traz recursos para dentro dos municípios, fomenta cadeias de trabalho e é realmente um setor, uma alternativa para a gente, para a economia dos municípios. E recentemente, então, o município de Marcelino Ramos apresentou mais 2 atrações turísticas, um ônibus que vai fazer um city tour entre a cidade e o balneário, vai também ser utilizado para fazer o transporte de pessoas nesses 2 pontos e vai passar pelos pontos turísticos da cidade. E o outro é essa outra atração que o município vai apresentar e deve entrar em funcionamento também. O City Tour já está funcionando e o outro é um catamarã, uma embarcação diferente, uma capacidade de 40, 50 pessoas que vai fazer passeios, né, no Rio Uruguai, enfim, passando por Pelotas, tendo aí diversos pontos do município. E que também vai ser aí mais uma opção de turismo, de atração turística para o município e para a região. Então, nesse período que a gente não pode ainda usufruir plenamente, estão fazendo investimentos locais, empresários locais de Marcelino, e que vão refletir necessariamente na estruturação, na melhoria, mais opções para o turismo de Marcelino Ramos e da região como um todo. E para finalizar, dizer que o turismo vem crescendo, é uma opção viável para todos os municípios. Quem não tem água pode investir em outras, nas belezas naturais, enfim, existe um leque muito grande na questão histórica, o turismo religioso. A gente já vem fazendo muito, mas ainda assim é possível avançar, estruturar mais essa cadeia aqui na região, porque ela pode trazer frutos positivos, bons frutos para todos, para o município, para as pessoas, para a comunidade, empresas, enfim. É um ciclo muito virtuoso e que tem que ser aproveitado da melhor maneira possível. Um bom dia. E é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital. Vamos agora conferir quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. Edição desta quarta-feira traz na capa a situação da nossa região em população. Erechim com 107.368 habitantes, de acordo com o IBGE. Coluna do Rodrigo Finardi destaca aí também os números da nossa região em questão populacional. E ainda na página 3, Erechim, caminhada do SESC, aliar descontração ao bem-estar. Página 4 tem os colunistas de opinião.
E na página 6, se confere o fato da foto. Na 7, cardápio organizado, saúde em equilíbrio. Na página 8 e 9, olhos de águia do Salus Locke. E na página 10, hoje, indígenas irão bloquear rodovias do Alto Uruguai pelo marco temporal. Página 11, alimentação saudável e qualidade de vida desde a infância, pauta lá em Ereban. Página 12, novas atrações turísticas em Marcelino Ramos. E na página 13, retomando os trabalhos em viadutos. Página 14, Sicredi Uniestados e Hospital de Caridade de Erechim inauguram o espaço Sicredi HC. Tem os classificados do Bom Dia. Se confere na 18, Educação, Escola Nossa Senhora de Lourdes, lá de Três Arroios, promove ações socioambientais. Página 19, novo padre responsável pela paróquia São Cristóvão. Página 20 tem o caderno de variedades. E na 22, em segurança, solenidade na Praça da Bandeira abre comemorações da Semana da Pátria aqui no município. Página 23, dupla Grenal com foco absoluto no Brasileirão. Contracapa do Bom Dia, Piscina Clube comemora mais um título na Bosch. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Bom início de setembro para ti e para todo mundo que nos acompanha. Muito bem. Olha, setembro que será um mês aí de... Vai demorar, não vai ter parada no futsal, vai ter uma parada longa agora no futebol com as eliminatórias da Copa chegando. Um mês bastante diversificado no esporte aí, né? Mas parada vai ter para os times daqui. Nós vamos acompanhar a Copa do Mundo de futsal. Eu estou ansioso até, mais do que era para estar. E vamos ficar na torcida pela seleção brasileira. Bom, vamos falar da dupla Grenal, porque como é que está o Grêmio e o Inter nessa parada? Vão tirar umas férias ou não? Não. Aliás, as mini férias em que o Grêmio tirou, jogou no sábado, deu um descanso, o Felipão deu descanso para o grupo de jogadores no domingo, segunda, terça, já retorna nessa quarta-feira. Leandro, a situação envolvendo o Grêmio, ela me parece que cada vez mais sem precedentes. Tanto é que a saída do Maicon, ela diz respeito em algumas medidas que são, com certeza, cirúrgicas, que estão sendo executadas pela direção do Grêmio para tentar superar a crise. Porque trabalhar, o Diego Serri fala muito isso, o Felipão fala muito isso, e eu acho que a comissão técnica e o departamento de futebol já estão com esse pensamento muito sério de que o Grêmio, apenas trabalhando, não vai ser mágica, como diz o Diego Serri, não vai ser através de mágica, só jogando, treinando e depois no jogo conseguindo executar, conseguindo jogar da forma como o Felipão quer para o Grêmio conseguir escapar da crise. Agora, o extracampo é o que preocupa. Por exemplo, na saída do Maicon, que informações da imprensa da capital dão conta de que essa decisão foi unilateral da instituição, ou seja, o Grêmio que quis, por encerrar de forma prévia o contrato do Maicon, antecipar a rescisão contratual, porque entende que o Maicon, já uma das principais lideranças do Grêmio, já não contribuía mais para o vestiário e que já estava caminhando para outro caminho. Aí já nós não sabemos, mas é uma leitura. E a direção agora fica esse questionamento se ela vai fazer mais alguma intervenção dentro do vestiário, nessas lideranças. Se vai sair mais algum jogador, vai ser o Diego Souza, que também fez uma baderna no jogo contra o Corinthians, é uma dúvida. Então o extracampo está efervescente lá para os lados da arena e também do CT Presidente Luiz Carvalho. Deve haver uma reunião com o grupo de jogadores e também com o técnico Luiz Felipe Scolari para tentar resolver, retomar a confiança e aproveitar essas 2 semanas que o Grêmio ainda tem para treinar, para encerrar o final do primeiro turno contra o Ceará, lembrando que ainda tem um jogo atrasado contra o Flamengo, mas não para por aí, porque teve alguns números que foram divulgados ontem, vazados, aliás, do Conselho Deliberativo do Grêmio, reunião, que escancararam o quanto o Grêmio gastou com rescisão de jogadores, desde lá da época do Diego Tardelli, Paulo Vitor, que expõe de forma rigorosa o quanto o Grêmio desperdiçou dinheiro e não apenas isso, uma iniciativa em tentar montar uma comissão de futebol que na prática todo mundo sabe que não serve para nada, com alguns nomes importantes, como o ex-presidente Kaká, Duda Kreff e também Adalberto Praz e outros nomes, para tentar resolver
o problema do Grêmio. Então, são muitas questões envolvendo o Grêmio. Durante o programa Virando o Jogo, nós vamos passar falando disso e também essa primeira semana e a segunda depois dessa folga aí, Leandro. Tem nome aí que já teve no rebaixamento do Grêmio, hein? Bom, vamos seguindo agora, vamos falar do Ipiranga aqui de Erechim. O pessoal quer saber do Canarinho, que está no momento decisivo da Série C. Com certeza. Antes de falar do Ipiranga, só relembrar que o Internacional está no momento tranquilo. Teve o Edenilson, inclusive o Edenilson, Leandro, deu uma entrevista que ele falou a respeito da sua convocação para a Seleção Brasileira. Eu não sei se tu lembra, acho que o pessoal em casa deve lembrar, de quando o Edenilson estava com aquele pensamento de sair. Até ele mesmo tinha dito que queria sair do Internacional. Ele deu uma entrevista dizendo para a CBF, dizendo que o momento, parece que o momento em que ele decidiu permanecer no Inter contribuíram para que ele fosse convocado para a seleção. O Diego Aguirre fala sobre isso também. Gustavo Maia e o Kaique Rocha são 2 novos reforços. Sobre o Ipiranga, que tu me perguntou, conversei com o técnico Júnior Rocha ontem, na terça-feira. Ele falou muito sobre o empate contra o Figueirense, sobre um jogo difícil e que o Ipiranga, nesse jogo, conseguiu ter um termômetro do que será essa reta final. O Ipiranga ainda tem 4 jogos decisivos, 2 fora e 2 em casa, e contra 2 adversários diretos, e em contrapartida 2 adversários que na teoria já estão mais ou menos que afundados lá embaixo, que é o São José e o Oeste, mas que no entendimento do técnico Júnior Rocha serão jogos decisivos, porque essas 2 equipes brigam contra o rebaixamento, e todo mundo sabe de tão complicada que é disputar a 4ª divisão, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, para o técnico, o entendimento da comissão técnica, que serão 4 jogos decisivos. Ele falou também bastante sobre o jogo contra o Figueirense, que o Ipiranga joga melhor quando está com a posse de bola, e aí vai uma crítica que eu faço. O Ipiranga tem que saber jogar com a bola e sem a bola, e o Ipiranga tem algumas dificuldades para conseguir sair quando a marcação-pressão do time adversário, ela vem para cima e tenta recuperar essa bola ainda no campo de defesa do Ipiranga. Mas a notícia boa é que nem o Novo Horizontino e nem o Ituano jogam com essa marcação tão pressão assim, embora eu considere, não o jogo contra o Oeste, mas o jogo contra o Novo Horizontino, que coincidentemente é o vice-líder com a mesma pontuação que o Ipiranga, o jogo decisivo, o jogo definitivo de todo esse Campeonato Brasileiro Série C. Vai ser um jogo muito difícil. No programa Virando o Jogo nós falamos mais sobre esse assunto. Muito bem, pode abrir a câmera aí, porque agora a gente vai falar, então, vai agradecer daqui a pouco no Virando o Jogo e lembrar você que tem mais aí, vamos falar sobre rally. Obrigado, Eric, um bom mês de setembro. Para ti também, que seja um mês de setembro muito bom para ti e para todo mundo. Agora vamos às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A quarta-feira será de temperaturas elevadas e predomínio do sol na maioria das cidades. A atuação de uma massa de ar seco no estado é responsável por ainda deixar o tempo firme aqui na região. Vamos às temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 26. A umidade do ar ficará em torno de 28% e não há previsão de chuva. Em Três Arroios, a mínima será de 17 graus e a máxima de 30. E em Ipiranga do Sul, a mínima será de 12 graus e a máxima de 27. Mais informações e outros detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, acompanhe ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taina do Carmo conversou com o presidente da Liga de Defesa Nacional, Núcleo aqui de Erechim. Ele falou sobre a Semana da Pátria, que teve abertura agora de manhã. Vamos rever juntos essa entrevista. Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre a Semana da Pátria 2021 aqui em Erechim. E para explicar melhor sobre o assunto, nós convidamos o presidente da Liga de Defesa Nacional, Núcleo aqui de Erechim, capitão Altemar Dutra, que já está aqui conosco para conversar. Seja muito bem-vindo, capitão, aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigado, Tayane. Obrigado pela oportunidade e vamos falar um pouco sobre a Semana da Pátria, então. Exatamente, eu já vou iniciar lhe perguntando em relação à programação. Como é que está a programação esse ano? Bom, esse ano, novamente, para o segundo ano consecutivo, devido à questão da pandemia e as recomendações das entidades de saúde sobre os protocolos de segurança, então nós tivemos que readaptar as nossas
atividades da Semana da Pátria, né? Então, a partir de amanhã, nós começaremos com a solenidade de abertura da Semana da Pátria, às 9 horas, na Praça da Bandeira. É um evento que, nos outros anos, geralmente a gente fazia um evento grande, com concursos de desenho, envolvendo as escolas, mas, infelizmente, esse ano, então, a gente vai fazer a chegada do fogo, que vai ser conduzido do quartel do 13º BPM até a praça. Vamos fazer a abertura, hasteamento, mas com poucos convidados, né? Tentando evitar a questão de aglomeração. Então, nós vamos ter sempre a solenidade de hasteamento e arreamento às 9 horas da manhã, às 9 horas do hasteamento e arreamento às 17 horas, né? E a guarda do fogo, né? Nesse período das 9 às 17 por várias entidades do município. Então, cada dia uma entidade que se prontificou em fazer a guarda vai fazer, né? E durante a noite o fogo ele permanece aceso, então 24 horas do dia, mas daí no quartel do 13º BPM. Uma dúvida que as pessoas têm, claro, esse ano também não vai ter desfile, né? Infelizmente, né, a Liga ela teve que se reinventar também, como todas as outras entidades, né? Então, a gente já, tanto para Tiradentes, o ano passado, como esse ano, nós acabamos não fazendo a cerimônia, que era uma cerimônia geralmente tradicional e grande aqui no município, então fizemos uma ação de arrecadação de alimentos. E também a questão do desfile, nem o ano passado, nem esse ano a gente não vai fazer, por vários motivos, né? Geralmente os nossos desfiles são desfiles grandes, nós temos aí em torno de 10 mil pessoas de público e de 3 a 4 mil pessoas envolvidas no desfile. Então, não tem como fazer um desfile sem aglomerar, né? Então, a gente optou novamente, então, conversando com o prefeito, né, que, vamos dizer assim, a Liga ela faz os eventos, então, mas a pessoa, a autoridade mesmo competente para decidir ou não é o prefeito municipal. Então, a gente entendeu por bem, né, em não fazer o desfile esse ano novamente, né. A gente vai fazer cerimônias, inclusive no dia 7, apenas uma cerimônia de encerramento da Semana da Pátria, mas mesmo assim a gente não deixou de fazer, né. Também outras atividades que nós fazíamos em outros anos, que era representantes da Liga irem até as escolas municipais, fazer hasteamento, arreamento, então a gente evitou tudo isso pela segurança e acabamos concentrando pequenos atos na Praça da Bandeira. E como é importante esse fato da Liga continuar fazendo essas ações, relembrando o espírito do patriotismo, né, da pátria, enfim. E nesse sentido, eu gostaria que o senhor destacasse qual que é a importância das pessoas continuarem relembrando essa data, a importância de ser patriota, de lembrar da nossa nação. Bom, eu acho que patriotismo, né, ele sempre está vivo, né? Talvez até um pouco adormecido, né? Às vezes acaba em alguns momentos, né, adormecido, às vezes por decepção das pessoas, por decepção do próprio povo, né? Mas eu acredito que o civismo, o amor à pátria, eles são fundamentais para a história de um povo. Se nós não tivermos esses valores, esses princípios fortalecidos, tá? Infelizmente a nação ela tende, né, a fraquejar ou em determinados momentos, né, em alguns momentos, em outros países, até a se extinguir ou sumir. Ou seja, no momento que tu tem amor ao teu país, amor à tua terra, amor ao teu povo, amor aos teus símbolos nacionais, isso faz com que o povo se fortaleça no dia a dia, ou seja, o dia a dia, o trabalhar, o constituir família, né? Então são valores que estão inseridos na sociedade e nós como Liga, né, a gente tem essa função de tentar manter vivo essa chama do patriotismo em nossa nação. Nesse período de pandemia, na sua avaliação, qual foi o maior desafio da Liga nesse período? Bom, eu acho que foi questão de readaptar mesmo os eventos, né? Porque nós tínhamos ali, por exemplo, Tiradentes, por exemplo, a gente fazia um concurso, né, a nível de escolas, um concurso de redação, né? Infelizmente não conseguimos fazer. Agora, para 7 de setembro, né, nós fazíamos um concurso também nas escolas de desenho, com as crianças pequenas, né? Então, isso tu acabava, de uma certa forma, levando a informação, né, sobre os símbolos nacionais, sobre a Semana da Pátria e, infelizmente, né, a gente teve que se adaptar. Então, o que a gente buscou fazer? Manter cerimônias iguais, né, com todos os protocolos de saúde, mas eventos
pequenos, mas que consiga manter viva a chama, né, do patriotismo. A gente buscou também, a gente desenvolve junto com o Poder Executivo Municipal, então a confecção de folders, né, e cartazes, isso foram distribuídos entre as escolas do município e do estado, né, ou seja, toda a rede escolar, né, escolas particulares também, que busca assim, pelo menos o pessoal saber quais que são os patronos, qual a entidade que foi homenageada, né, para nós podermos, né, destacar isso e continuar, né, mantendo o amor à pátria. Falando dessa questão dos patronos, já se tem definido os nomes? Ainda está sendo organizado? Como que está o andamento? Tayane, foi bom até tu falar, né? Sim, nós como Liga, nós temos assim, nós temos um tema nacional, que é o hino nacional. Nós temos um tema estadual, que são os pracinhas da FEB, que lutaram, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e a nível de município nós procuramos manter então o tema nacional e elegemos o hino municipal como tema da Semana da Pátria 2021, né? Então o hino municipal ele foi composto, né, e divulgado no ano de 68, né, no cinquentenário do município de Erechim. Então essa é uma informação importante que eu fui saber depois de nós fazermos essa música, né. Então os patronos acabamos elegendo 3, tá, que é o Oswaldo Elemar Angel, né, que foi o revisor, né, Franz Schubert, que é o que fez a música, né, e a senhora Terezinha Becker de Lélio foram a que compôs a letra do hino. Então isso foi importante para nós, e também escolhemos, ligado ao tema, né, o coro da URI Campus de Erechim como entidade homenageada pelos 40 anos então de criação. Então são essas as pessoas e a entidade que estão sendo lembradas nesse ano de 2021. Maravilha, e são pessoas e entidades super importantes, né, que fazem parte aí de toda a história de Erechim região. Inclusive também a gente conversou com um professor que escreveu um livro sobre o Frederico, né, que ele escreveu o hino de Erechim e tudo mais. Realmente fazem grande história aqui em Erechim. Bom, chegando aqui quase ao fim da nossa entrevista, mas não terminando, eu gostaria que o senhor deixasse também uma mensagem de patriotismo para quem nos acompanha. Bom, eu só gostaria, né, de reforçar esse papel da Liga Defesa Nacional, né, a nível de estado, de país e principalmente de município, né. Então aqui nós temos uma liga, um grupo ativo, um núcleo ativo, né. E o importante é dizer assim, por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, o momento de pandemia, o momento de isolamento social, né, mas que o amor à pátria, o civismo, né, e o patriotismo tem que estar presente. Como eu referenciei antes, né, são valores, são princípios que nos norteiam para o dia a dia. Então, como representante da Liga, como membro da Liga, para nós cabe tentar levar esses princípios ao povo diariamente. Difícil, uma missão difícil, tá? Mas com certeza junto com o povo, né, buscando a nação, então desenvolver esses princípios, a gente vai conseguir com certeza um Brasil melhor. Com certeza. Bom, agora aqui já chegando ao fim da nossa entrevista, agradeço muito a sua presença aqui, disponibilidade em conversar conosco, explicar como vai ser essa programação aqui no Bom Dia Entrevistas. O nosso muito obrigada. Obrigado, Tayane, pela oportunidade. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Daqui a pouco, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista para você, em clima de rally. Mas não é o rally de estação, não. É o Rally dos Sertões. A gente vai conhecer um erechinense que competiu na maior prova de rally da América do Sul, a segunda maior do mundo. Então não perca, 8 da noite, aqui na TV Bom Dia. Bom, o nosso programa está ficando por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Acessa lá. Daqui a pouco, 2 da tarde, tem o direto da redação, às 5 virando o jogo. E amanhã, ao meio-dia, eu te espero com mais notícias. Até lá, tchau, tchau.